Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Mateus capítulo 16, versículo 23. Jesus se voltou para Pedro e disse: "Afaste de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus." Hoje, eu venho aqui através dessa passagem, esse versículo que há pouco tempo atrás eu trouxe para vocês, usando um contexto voltado para uma visão de posicionamento que muitas das vezes nós temos um ponto de vista humano. Eu não sei se todos acompanharam a mensagem, mas eu falava desse ponto de vista que muitas das vezes faz a gente ficar cego espiritualmente. Mas hoje, o Senhor ministrou essa mensagem de uma maneira diferente ao meu coração. E eu quero trazer um alerta a cada um dos irmãos que estão ouvindo. Eu quero que você, humildemente, consiga entender o que o Senhor tem a dizer ao seu coração hoje. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar e vigiar. E muitas das vezes eu trago mensagens aqui conduzindo vocês a compreender a importância de se arrepender do pecado. Quando eu estava no mundo, eu achava uma bobagem essa frase, se arrependa do pecado. E eu era tão cega espiritualmente que eu falava, não existe pecado, o que é pecado? Tudo me é lícito, o que é pecado, né? E só depois que eu me tornei cristã, amadureci espiritualmente e ainda estou num processo de amadurecimento, foi que eu comecei a compreender a importância de me arrepender do meu pecado e caminhar na direção do Senhor. A mensagem que eu quero trazer para você hoje, meu irmão e minha irmã, é uma mensagem de alerta. É uma mensagem de alguém que deseja que você possa amadurecer espiritualmente, olhando para si mesmo. Nesse contexto, Jesus disse: "Afaste de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço." Jesus disse isso a Pedro, quando ele deu uma mensagem para Jesus que parecia uma mensagem vinda de Deus. Eu vou clarear o entendimento. Esse contexto é quando Jesus ele estava contando que ele morreria, ele estava falando do sofrimento que ele passaria. E Pedro ele disse: "Não, Senhor, você não vai passar por isso não, que isso?" Ele quis amenizar a situação de uma maneira que parecia uma boa intenção. Mas naquele momento, Pedro estava sendo usado pelo Satanás. A boca de Pedro foi enchida por palavras do inimigo. E quantas vezes nós que abrimos brechas e que não entendemos o que o maligno faz através da nossa vida quando temos pecado, nós somos como Pedro, que abrimos a nossa boca acreditando que as nossas intenções são as melhores, mas nós estamos tão cegados espiritualmente que não percebemos que o inimigo está falando através de nós. Meu irmão e minha irmã, eu sei que essa mensagem ela não é agradável, mas é necessário que muitos de nós tenhamos a vigilância de compreender o que Deus está querendo nos mostrar. Pedro, que nesse contexto, um contexto antes, ele estava declarando sua fé e o Senhor disse a ele: "Pedro, que grande privilégio você teve, porque o Pai que está no céu te revelou, te trouxe uma revelação." E ele falou através de uma revelação do Espírito Santo, numa mensagem anterior, o mesmo Pedro que deu uma mensagem que ele disse: "Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, dos Deus vivo." Ele recebeu uma revelação do alto, um homem que foi usado por Deus. No instante seguinte, estava com os lábios corrompidos, sendo usado pelo inimigo. Hoje eu quero dizer a você que está me ouvindo que muitos de nós devemos vigiar nas nossas decisões, nas nossas ações, para que nós não tenhamos os nossos lábios usados pelo inimigo,
Meu irmão e minha irmã, nós temos o hábito de acreditar que o nosso próximo está sendo usado pelo inimigo. O nosso próximo está cheio de demônio. O nosso próximo está falho, cego. Quantas e quantas vezes nós olhamos para o nosso próximo e nós julgamos o nosso próximo achando que ele está sendo usado pelo inimigo, mas nós, em momento algum, olhamos para nós mesmos. Perceba, a importância de se arrepender do pecado é exatamente essa. Quando nós estamos vivendo no pecado, o inimigo de nossas almas encontra espaço para nos usar contra a vontade de Deus, para nos usar da maneira que usou Pedro aqui. Perceba, Jesus estava falando da vontade de Deus, que não parecia boa aos olhos humanos, mas que essa seria a vontade do Senhor. Mas Pedro, de maneira enganosa e corrompida, repreendeu o Senhor com os lábios impuros, dizendo coisas usadas pelo inimigo. Quantas e quantas vezes nós não percebemos que nós estamos exatamente como Pedro, sendo usados pelo inimigo com palavras erradas. Eu sei que não é satisfatório ouvir o que eu estou dizendo, mas nós precisamos entender que nós estamos nesse mundo e devemos vigiar, que devemos nos arrepender do pecado. Essa é a importância de desviar do pecado. Essa é a importância de fechar as brechas. Meu irmão e minha irmã, nós não teremos prazer em saber que o inimigo está nos usando. Nós não teremos satisfação em saber que o inimigo pode usar a nossa boca para lançar veneno no coração do nosso próximo, para ir contra a vontade do Senhor, para fazer aquilo que o Senhor não está nos mandando fazer. A mensagem que eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje é que você se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus. Muitas vezes você vai ouvir essa mensagem e vai falar: não, isso não é comigo, Deus não está falando comigo. Mas meu irmão, seja humilde, minha irmã, seja humilde. Chega diante do Senhor e fala: Deus, se o Senhor estava falando comigo e eu não me lembro do ocorrido, se o Senhor estava falando comigo e eu não sei do que o Senhor está falando, abre os meus olhos. Traga a minha memória agora, me mostre, porque eu quero me arrepender, eu quero corrigir, eu não quero ser instrumento do maligno. Nós temos o hábito de achar que somos santos, mesmo quando flertamos com o pecado, mesmo quando temos brechas abertas. A importância de se arrepender, de retroceder, de renunciar, está justamente em não ser um servo do inimigo. Quantos de nós, quantos irmãos e irmãs que são sim pessoas boas, pessoas abençoadas, mas que muitas das vezes, por dar legalidade, são usados pelo inimigo. Que nós não sejamos essa pessoa, mas que sejamos pessoas que dão lugar ao Espírito Santo de Deus, com humildade no coração, retrocedendo, nos arrependendo, lutando, vigiando, orando, buscando, não sendo uma pessoa de altivez, orgulhosa, que age como um fariseu. Olha só, nesse mesmo contexto, no Evangelho de Mateus, conta num trecho que Jesus falava sobre o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus era aquele ensinamento, aquela ideia do ponto de vista humano que dava espaço para o inimigo agir, negando a palavra do Senhor, que nos exige arrependimento, que nos exige que nós retrocedemos e digamos não para o pecado. Hoje eu quero dizer a você que está me ouvindo: é necessário que de maneira humilde você reconheça que você também pode ter os lábios usados pelo inimigo se você estiver no pecado. Meu irmão e minha irmã, eu vou contar um testemunho rápido aqui. Eu passei uma situação um tempo atrás e foi uma situação bem delicada em que eu estava com uma outra pessoa e nós estávamos conversando sobre as coisas de Deus, e eu comecei a revelar para essa pessoa algumas coisas que estavam acontecendo espiritualmente naquele mesmo instante. O Senhor me mostrou o inimigo entrando nessa pessoa e a pessoa, ela se rebelou contra mim, distorcendo todas as informações espirituais que eu estava conversando com ela. Por que eu estou trazendo isso para você? Essa pessoa não conseguia enxergar que o inimigo tomou posse dela naquele instante, estava endurecendo e envenenando ela ao ponto dela se rebelar contra a vontade do Senhor. E naquele mesmo instante o Senhor me mostrou, através de um discernimento espiritual, como é importante nós renunciarmos ao pecado, porque quando nós não renunciamos, o inimigo encontra brecha para nos usar. Ele encontra brecha para usar a nossa boca. Ele encontra brecha até mesmo no nosso corpo. Por isso hoje eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, que você possa nesse momento ouvir essa palavra com humildade no seu coração, dizendo ao Senhor: meu Deus,
tenha misericórdia de mim, não me permita ser essa pessoa que muitas das vezes dá espaço para o inimigo agir, mas me ajude a me arrepender dos meus pecados. Eu e você que está ouvindo, nós devemos orar e vigiar para que o inimigo não nos segue, para que o inimigo não use a nossa boca contra a vontade do Senhor. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa ajudar essa pessoa, meu Deus, a renunciar o pecado. Eu quero pedir ao Senhor que ajude essa pessoa a se arrepender do pecado. Eu quero pedir ao Senhor que, se for necessário, que o Senhor traga à memória dela alguma circunstância que ela precisa corrigir, que o Senhor possa trazer. Mas que nesse momento o Senhor possa abrir os olhos dessa pessoa, para que ela possa, em nome do Senhor Jesus, retroceder e se tornar uma serva do Espírito Santo. Que essa pessoa possa desviar do pecado e se santificar, para que o inimigo não encontre brechas para agir através da vida dele ou dela. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, coloque um guarda nos lábios dessa pessoa, para que a boca dela não seja usada de maneira errada. Coloque, Senhor, uma blindagem na mente e no coração, para que essa pessoa não seja envenenada pelo inimigo, mas que ela possa, em nome do Senhor Jesus, ser conduzida pelo Teu Santo Espírito. Que essa oração leve para essa pessoa um forte impacto espiritual, uma condução divina de arrependimento, de transformação, uma condução divina que leve ela, Senhor, para o centro da Sua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.